Jesus, amém? Que bom que estamos aqui uma noite especial para a igreja, aleluia, mas esse dia foi o que o Senhor fez, para que nós viéssemos nos alegrarmos e regozijarmos nele. E hoje nós temos razões, aleluia, para nos alegrarmos no Senhor, aleluia, porque hoje nós, aleluia, iniciamos uma festividade onde nós estamos comemorando os 26 anos de existência desse ministério. E nesses 26 anos, aleluia, me faz lembrar de quando eu cheguei aqui neste lugar santo, aleluia, de adoração a Deus, aleluia. Eu me encontrava, aleluia, procurando uma congregação para, aleluia, congregar, louvado seja Deus. E no domingo pela manhã eu saí da minha casa em busca de uma igreja, aleluia. Eu não sabia da existência dessa igreja, né? Eu sabia da existência do pastor Solemar, porque o meu filho Júlio, aleluia, eu já conhecia ele, já congregava com ele, aleluia, mas eu não sabia que ele era aqui. Nesse domingo pela manhã, eu, ao passar, né, por aqui, a igreja estava aberta. Por que estava aberto no domingo de manhã? Porque naquela época todas as igrejas se reuniam aqui na matriz para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Este culto era o Santa Ceia do Senhor, aleluia. E quando eu entrei, a igreja estava cheia de pessoas, né? Porque todas as igrejas se reuniram. E eu lembro que na oportunidade, quando eu entrei, o pastor Solemar estava louvando a Deus com aquele harpa cristã, né? E fala assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, esse hino que o pastor estava cantando, eu entrei, dobrei o joelho, comecei a falar com Deus, aleluia, ali atrás, louvado seja Deus, foi confirmando no meu coração, aleluia, que eu deveria fazer parte desse ministério. E ao findar, aleluia, aquele culto, eu vim falar com o pastor, né, a respeito, né, do que Deus estava fazendo, e ele falando: então vem à noite, porque vai ter culto à noite, e à noite você vem para trazer uma mensagem para a igreja, aleluia, de Deus. Deus confirmou, aleluia. E naquela noite, né, eu vim lembrei da igreja, aleluia, já se faz há mais de 20 anos, desses 26 anos aqui, há mais de 20, aleluia, nós estamos aqui, louvado seja Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor, aleluia, buscando almas, porque o objetivo desse ministério, aleluia, há muito tempo, é exatamente anunciar que existe um Deus que sara, que cura, que liberta, que transforma, aleluia, e que enviou o seu Filho, louvado seja Deus, para que todos nós, que estavam perdidos nas ilusões deste mundo, mergulhados no pecado, pudessem ter direito outra vez, aleluia, e ter o direito da vida eterna. Como a aliança que ele fez conosco através do Filho, aleluia. Nós anunciamos constantemente aqui neste lugar, porque esse é o propósito do Evangelho, anunciar Jesus. Aleluia. Não tem outro propósito de anunciar Jesus. Aleluia. E isso nós chamamos de obra de Deus. Para fazer essa obra de Deus, aleluia, necessita de alguns pré-requisitos que a Bíblia mostra, para que nós possamos fazer essa obra com excelência. Eu quero ler um texto para a igreja agora, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui neste lugar, nesse ministério, conheci muitas pessoas, fiz amizade com muitas pessoas. Louvado seja Deus. Graças a Deus, nós permanecemos, aleluia, na presença de Deus. Amém, irmão? Mas só para lembrar, quando eu cheguei, Júlio, meu filho, já fazia parte do ministério. Eu cheguei depois, né? Louvado seja Deus. Por essa razão, aleluia, nós estamos glorificando a Deus e tenho uma honra muito grande de poder ter educado, disciplinado os meus filhos, aleluia, através desse ministério, aleluia, porque o outro faz parte de outro ministério, mas não foi criado aqui neste lugar, aleluia, e por onde ele vai, ele fala que a raiz dele foi aqui nesse ministério.
Louvado seja Deus. Então ele fala tudo que ele sabe a respeito do Evangelho. Aleluia, ele aprendeu aqui conosco. Amém, igreja? Louvado seja. Abriu a Bíblia? Conseguiu achar Neemias, capítulo 1, versículo número 4. Aleluia. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aleluia. Eu disse, versículo 11. Aleluia. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Senhor da glória. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Que teu Santo Espírito, Senhor, que habita em mim, Senhor, possa estar, aleluia, usando-me para falar para a tua igreja, Pai, aleluia, a respeito desta palavra, a respeito dessa história, Pai, aleluia, porque tem um grande significado para nós, como igreja do Senhor, aleluia, que almejamos, louvado seja Deus, aleluia, a fazer uma grande obra, louvado seja Deus, aleluia, aqui nessa terra, de tal forma que venha povoar o reino, aleluia, com essas almas, Pai. Louvado seja pelo santo nome. Então, meu Deus, aleluia. Nos ajuda, Pai, a compreender, a entender, Pai, a tua palavra, assimilar essa palavra e colocar em prática em nossas vidas, aleluia, porque ela é infalível, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que vela, aleluia, para que a tua palavra se cumpra. Você conosco nesta noite. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pois bem, igreja, o livro de Neemias vai relatar a história, aleluia, deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós lemos o texto que diz, aleluia, quando ele ouviu estas palavras, aleluia, que palavras foram essas? Aleluia, que Neemias ouviu e se comoveu, deixou comovido. Louvado seja Deus. Foi uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que veio, aleluia, de um homem chamado, louvado seja Deus, Acalias, do 20º ano, aleluia. E ele estava na cidade de Suzã. Esse homem, Ananias, um dos seus irmãos, aleluia, com alguns homens de Judá, louvado seja Deus, aleluia. E ele perguntou a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram, aleluia, sobreviveram ao exílio, aleluia, aí a respeito de Jerusalém. E eles responderam, aleluia, estava tudo destruído. Aleluia. Estava tudo destruído, tudo acabado. Essa foi a notícia que ele teve. Aleluia. Aí o texto vai dizer que ele, aleluia, ao ouvir essa palavra, ele se senta, chora, lamenta, aleluia, por alguns dias. Aleluia. E fica jejuando e orando diante de Deus, aleluia, dos céus. Você, diante, né, dessa ruína, ele toma uma decisão, aleluia, de se humilhar diante de Deus, de consagrar sua vida a Deus, aleluia, porque no íntimo dele colocou o desejo de fazer alguma coisa, aleluia, que viesse contribuir para o bem-estar, aleluia, seus irmãos, mas só que ele não sabia o que fazer, e aparentemente aos olhos dele não tinha nada que Neemias poderia fazer, porque estava tudo destruído. Mas ele tomou uma decisão, ele orou, jejuou, foi falar com Deus, ele faz uma oração, humilhando ao Senhor, mostrando que eles são pecadores, aleluia. E diante desse trabalho de Neemias, se consagrar ao Senhor, aleluia, para ver o que ele poderia fazer em prol dos seus irmãos, aleluia, chamou a atenção de Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele era copeiro do rei, ou seja, ele tinha uma posição privilegiada, mas deixou tudo isso, aleluia, porque ele entendeu que
E agora ele tem uma grande missão, que é restaurar os montes de Jerusalém. Dar uma vida digna para aquele povo. Só que ele não poderia fazer nada disso. Aleluia. Mas diante, aleluia, do que ele fez em buscar Deus, da maneira que Deus respondeu, ele se encorajou, aleluia, e tomou algumas decisões. Aleluia. E uma delas, aleluia, veio do próprio rei, que Deus viu o estado de espírito dele, entristecido, aleluia, e ele conta a história. O que aconteceu entre o rei, com providência, que necessita, aleluia, e manda que ele fosse fazer essa obra. Aleluia. Ele foi, nós conhecemos essa história. Aleluia. Nós sabemos quando ele foi bem sucedido. Louvado seja Deus. E é por causa desse sucesso que ele teve, é que nós lemos esse texto. Nós fazemos parte desse ministério. Já chegando no sexto aniversário. Louvado seja Deus. Nada aconteceu aqui por acaso. Aleluia. Nada aconteceu aqui por acaso. Tudo que é realizado aqui, eu costumo dizer para os irmãos e repito. Tudo que é realizado aqui nesse ministério através do oração, através do jejum. E é por isso que dá certo. É por isso, aleluia, que nós completamos 26 anos, porque tudo é dentro da direção de Deus. E nesta noite, aleluia, eu quero chamar a atenção da igreja, louvado seja Deus, porque nós somos muito estimulados a fazer a obra de Deus. Né? Todo mundo fala, olha, você tem uma grande obra para fazer. Deus tem uma obra com você. E é verdade, Deus tem. Aleluia. Mas só que essa obra que Deus tem, passa primeiro por nós. Nós precisamos fazer essa obra dentro de nós. Porque quando nós fazemos a obra dentro de nós vamos ser agradáveis a Deus, aleluia, para fazer algo externo. Aleluia. Porque enquanto nós não fizermos uma obra dentro de nós, não fazemos a obra de Deus com excelência. E essa obra, dentro de nós, é exatamente nos consagrando, nos separando, jejuando, orando. Porque são os princípios que Deus estabelece na sua palavra, para que todos aqueles que querem fazer uma boa obra, aleluia, tenham sucesso. E ninguém sabia disso. Tanto é que eles se consagram. Ora, jejua, chora, pela triste situação, louvado seja Deus. Eu estou no coração, se Deus se manifestasse, poderia mudar a história. Aleluia. Ele mudou. Glória a Deus. Aleluia. Deus sempre foi o Espírito Santo, sempre, aleluia, na direção. Sabe por quê? Porque quando nós nos consagramos a Deus, Deus entende que nós estamos com temor a Ele. Quando estamos com temor, Ele nos dá sabedoria. Aleluia. Ele nos dá sabedoria. Aleluia. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você se consagra, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que você está no temor, porque você está buscando uma vida em santidade. Aleluia. Deus, para ser supremo, que nós podemos ver pelo Espírito. Toda a obra que nós vamos fazer para Deus é no Espírito. Se vamos fazer na carne, não acontece. Não vamos ter sucesso. Podemos até fazer. Vamos até fazer a obra na carne. Mas o sucesso que ele almeja para o crescimento do reino não acontece. Aleluia. Porque Deus é Espírito. A obra dele é feita no Espírito. Por isso nós precisamos, aleluia, buscar uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida, aleluia, mais pecada. Para isso, existe, nós temos que renunciar. Nós renunciamos a nós mesmos. Porque a nossa vida cotidiana era muito corrida, ainda mais agora com esse avanço da tecnologia, de comunicação, a vida ficou muito acelerada. Por essa razão, aleluia, nós temos essas aberrações no meio do povo de Deus. Louvado seja Deus. Todo mundo querendo fazer uma grande obra, mas não quer mais se consagrar. Aí buscar recursos na ciência, buscar recursos na tecnologia, na psicologia, na filosofia. Mas a obra por quê? Porque atrai as pessoas. Então, você imagina que atrai as pessoas que está agradando a Deus nem sempre. E vai agradar a Deus que sai o que sai. Com base na Escritura. Isso é que é o fazer a diferença. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender isso. Como igreja. Aleluia. Necessitamos nos consagrar mais. Aleluia. Para que essa obra, né, que Deus nos responsabilizou a fazer, nós possamos fazer com excelência. Aleluia. Glória a Deus. Como o pastor falou no início do louvor,
sozinho. Não dá. Sozinho não acontece nada. Sozinho você não vai fazer nada. Louvado seja Deus. Sozinho só se destrói. Você já observou por que tem pessoas que são presas e acordando solitárias? É para destruir. Porque não tem que conversar, não tem que falar, não está preso ali. E tem gente que tem que pode poder a Deus assim. Isolados. Sozinho não acontece nada. E a própria Bíblia mostra que Deus é um Deus de relacionamento. Ele sempre foi, sempre foi, desde o dia, ele é um Deus de relacionamento. Para que nós possamos fazer uma excelência no nosso relacionamento, tem que haver unidade. Pode ter unidade, não implica dizer que a perfeição. Aleluia. Exatamente por essa razão que nós precisamos estar em unidade. Quando um faz de acordo com o certo. Louvado seja Deus. É isso que a Bíblia mostra. Não é para que ele não seja superior ao outro, porque no reino, na igreja, né, na obra de Deus, não existe superior. Porque a palavra é uma só. Se você fugir disso aqui, louvado seja Deus. Você não está fazendo uma obra de excelência. Isso aqui é muito fácil de ser entendido. Basta ler. Querer entender. Pastor, como a gente faz para ler e entender a Bíblia? É ler com oração. Tem que orar para ler a Bíblia. Tem que orar como um livro qualquer, fazer uma leitura aleatória, alguma coisa, ler uma história. Mas se ler, para o convívio, consagrar, com a oração, Deus se revela. Deus vai se revelando a nós. Mediante a leitura da palavra do Senhor. Como Deus se revela a nós, não necessita ninguém, aleluia, que fala algo, louvado seja Deus, de Deus nós já sabemos, já está revelado na Escritura. Precisa alguém vir falar para nós quando nós nascemos no pecado, não precisa. Nós já sabemos. Aleluia. Assim como nós sabemos que teve um lugar de apoio, trouxe para a presença dele. É por isso que as pessoas nos criticam. Por quê? Tem ciúme. Deus fez nossas vidas. Louvado seja Deus. O que nós queremos simplesmente é ser útil nessa hora. É participativo. Não queremos fazer, porque não tem nada que nós podemos fazer que vai deixar Deus de boca aberta. Ele vai se surpreender. Não existe nada. Nada. Nós venimos fazer e vencer tal forma de não esperava que eu sempre fosse dito essa coisa. Porque eles sabem todas as coisas, eles sabem a capacidade de nós, eles sabem o potencial que nós temos para fazer algo. Por isso eles esperam simplesmente nós vamos se consagrar mais a ele, para que ele possa se manifestar em nós, para fazer aquilo que ele almeja para nossas vidas. Você sabe que nós estamos 26 anos, que vidas, muitas vidas, foram salvas. Salvo pelo todo ministério, pela igreja. Você que falou Jesus, tem pessoas que aceitam Jesus que talvez que você falou, você nem sabe. Aleluia. Você simplesmente não pode falar. Lá no seu trabalho, no ônibus, na padaria, no mercado, louvado seja Deus. Mas você falou que você é crente. Aleluia. Você serve a Deus. Louvado seja Deus. Aí nos chamamos de reunir aqui e para adorar. Para liberar nossa adoração a Ele. Aleluia. E agradecimento por tudo que Ele fez nas nossas vidas. E depois nós estamos aqui, nessa festividade, agradecendo aí por tudo que Ele já fez acontecer. Aleluia. No exercício de nossa fé, Ele pode fazer muito mais. Aleluia. Através de nossas vidas nesse ministério. Vai com nós queremos. Aleluia. Glória a Deus. E foi assim que Deus. Louvado seja Deus. Humanamente, ele é incapaz de fazer alguma coisa. Aleluia. Mas ele buscou a Deus. Ele é direção. Aleluia. O primeiro ato dele foi punir as pessoas, conscientizar que eles eram capazes. Aleluia. Isso é um trabalho. Um trabalho de Deus. Estou totalmente destruída, nenhuma perspectiva de vida. E vem um homem sem ter jeito. Basta somente no carro. Basta somente no ver. Aleluia. Que é sempre o outro. Talvez
perder passando por uma situação de dificuldade. Você imagina que não está nem valendo a pena estar na presença de Deus. Tamanha a dificuldade. Aleluia. Mas fora dele, é pior. Aleluia. E na presença dele ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala assim para nós: de que se queixa ao pecador? Queixe-se antes dos seus pecados. Temos de ficarmos perdendo a esperança. Uma coisa que nós não temos como solucionar. Nós temos que deleitar nele. Solucionar nele. Aleluia. Mas se queixa. Louvado seja o nome do Senhor. Somos nós queixar do nosso pecado. Louvado seja Deus. Então, eu quero que nós possamos fazer reflexão de vida. Aleluia. Um servo de Deus. Aleluia. Porque nós, servos, aleluia, temos capacidade de fazer algo ao Senhor. Aleluia. Ele não necessita ter um cargo elevado para querer fazer alguma coisa. Porque a obra de Deus é isso. Glória a Deus. Conscientizar pessoas que existem com Deus para mudar a história da sua vida. Essa é a obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus não quer chamar de capacitar para que você faça um grande sermão para 500 pessoas, mas para um você pode. Para um você pode falar do seu amor. Aleluia. Ele mostra na palavra dele como é possível isso. Aleluia. Jesus foi na cidade de Gadara pregar como um homem. Aleluia. E como ele passou dificuldade para chegar lá? Tempestade, dificuldade. Imagina o discípulo murmurando: o que nós vamos fazer nessa cidade? O homem era famoso. O que ele fazia? Ele foi lá para pregar para ele. E volta. Quando ele volta, imagina o discípulo falando: nós viemos aqui passando por essa dificuldade toda, só para falar com esse homem, só para cuidar desse homem. Aleluia. Mas mais tarde, uma outra história, o trabalho que esse homem fez. Eu sempre falo de Jesus ter ido lá fazer a diferença. Assim é com nós, Glória a Deus. o Espírito é o mesmo. Aleluia. A Deus está tentando falar para uma pessoa só. Ele também está esperando receber uma unção de Deus para falar para 10. Você está preparado para uma. Aleluia. Quero fazer diferença. Louvado seja Deus. Maior, é sobre esse compromisso que nós sabemos que temos, é fazer a obra. Começa com nós. Aleluia. Diante da nossa fé, vamos anunciar a Jesus. Aleluia. Tem muita gente querendo vulgarizar o Evangelho. Mas o Evangelho é renúncia. Renúncia. Para ser crente tem que renunciar. Negar a si mesmo. Carregar a sua cruz. Seguir a luz Esparta que ele, aleluia, te chamou para a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós, como igreja aqui neste lugar, no lugar certo, fazendo a obra certa para te anunciar. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome.